gente linda, como é que vocês estão? Trazendo mais um vídeo aqui pra esse canal. E, gente, o vídeo de hoje tá muito legal, porque vai ser mais um bate-papo entre eu e vocês. E o vídeo de hoje eu vou dar o meu testemunho pra vocês, tá? Vai ser curtinho esse vídeo, acho que não vai dar nem 10 minutinhos, porque é rapidinho. Mas se você aí tem um testemunho, coloca aqui nos comentários que eu quero estar lendo também, pra saber do seu testemunho. E antes de começar o vídeo, deixa o seu like aqui no meu canal, se inscreve aqui e ativa o sininho, porque toda vez que eu postar vídeo novo, assim que eu postar, você recebe. E se você não me segue no Instagram, não sei o que você tá fazendo aí, mas assiste primeiro a pregação pra depois você ir lá me seguir. Mas eu tá aqui na descrição e depois você vê e vai lá me seguir, tá, gente? Porque vocês sempre vão ficar sabendo primeiramente lá pra depois saber aqui. Eu tive essa ideia de vídeo do nada. Já são, deixa eu ver que horas. Meu Jesus, não tá baixando. Já são 10h31 da noite. E daqui a pouco eu tenho que estar dormindo, gente. Vocês têm noção. E eu tava tendo um momento com Deus, como eu já falei lá no Instagram, e veio essa pregação pra mim. Eu falei, legal, vou falar. Então eu vou começar a falar pra vocês. Eu faz uns 2 anos que eu me converti verdadeiramente, porque eu nasci num berço evangélico. Então, há 1 ou 2 anos atrás eu me converti verdadeiramente. Porque eu sempre fui aquelas pessoas banco, sabe? Pra quem não sabe o que significa banco, significa que a pessoa entra de um jeito, ouve a palavra, só que entra num vídeo e sai pelo outro, e sai do mesmo jeito que entrou. Sempre fui dessas pessoas. Não senti o Espírito Santo, nem nada. Não tinha mudança, nada. Mas eu sempre fui uma menina que orava. Eu sempre orava antes de dormir. Só que quando eu tava muito cansada, eu não orava. Só que hoje em dia, eu não consigo dormir sem orar. Não consigo. Não tem um dia que eu não durmo sem orar. Às vezes eu não leio a Bíblia. Tipo assim, uma vez ou outra. Tipo assim, ontem eu não li, porque eu não fiquei em casa. Eu cheguei, era 1h da manhã. Então, tá vendo, né? É tipo assim, muito de vez em quando. Mas eu sempre oro. Mesmo que às vezes não dê tempo de eu ler a Bíblia, eu oro. Mas antes eu era assim, eu não lia a Bíblia. Não tinha um compromisso com a igreja. Não tinha uma intimidade com Deus. E não orava direito. Eu orava deitada, assim, eu deitava e orava. Deus, obrigado por essa noite, não sei o que, por esse dia, abençoa nossa noite, amém. E dormi. Hoje não, hoje minha oração é um pouco mais longa, porque eu agradeço, eu converso mais com Deus. Uma oração não tem que ser sempre repetitiva, mas você tem que conversar com Deus como se ele estivesse do seu lado. E é assim que eu faço todas as noites. Mas eu era aquelas meninas, gente. Eu nunca fui menina que pegava um monte. Eu nunca na minha vida fui menina daquelas que ficava com um, na outra semana já tava com outro. E em festa pegava um monte. Nunca fui assim. Mas eu era daquelas meninas, gente, que usava shortinho curto, blusinha apertadinha, dançava até o chão com as minhas amigas. Tinha amizades muito assim, não posso dizer, não tenho a palavra, mas eram muito amizades assim, sabe, que me afastavam de Deus. Eram amizades que falavam besteira, que só ouvia funk, assim como eu ouvia. As meninas dançavam até o chão, ficava com um monte de menino e eu ia na onda. Só que eu não ficava com ninguém, gente. Essa era a única coisa que eu nunca fiz, foi ficar com alguém. Eu nunca, tipo assim, nunca fui daquelas meninas, sabe, que pega um monte. Nunca fui. Mas as minhas amigas sempre foi de pegar um monte. Cada semana tá com um. Até tem um meme lá que da música do Biel e tudo mais, fala um monte de nome de menino. Se eu fosse citar os nomes que as minhas amigas do passado já pegaram, ia ser aquela música do Biel mesmo, que vocês já devem ter captado. Mas eu nunca fui daquelas meninas que pegavam um monte de menino e tudo mais. Mas eu sempre fui aquela menina que dançava o funk. Eu ouvia funk, eu ouvia todo tipo de funk com besteira. Usava o shortinho curto e dançava. Só que aquilo me incomodava, sabe? Então eu nunca tava bem comigo mesmo. Sempre tava mal e tudo mais. E teve um dia que eu fui em uma igreja há uns 3 anos. Há uns 3 anos e meio. Não. Dá uns 2 anos e meio. Eu fui numa igreja e eu tava junto com meu pai, com a minha mãe e com a minha irmã.
E tinha um pastor, ele tava pregando e tudo mais. E ele virou pro meu pai e falou um monte de coisa que aconteceria, que iria acontecer. Só que não é aquelas pessoas que lê a mão, sabe? É diferente. Deus disse pra ele e tal. E ele falou tudo que Deus tinha preparado pra gente e tudo mais. Só que primeiro, pra isso, a família deveria se alinhar. Então ele falou algumas coisas de mim também. Que eu ajudaria as pessoas e tudo mais. E daquele dia em diante a minha mente foi mudando. Eu sempre me senti mal. Sempre, gente, eu sempre me senti mal de estar dançando as músicas. Então eu fiquei com aquela mensagem, só que continuei vivendo a vida do jeito que vivia. E chegou há uns 2 anos atrás, um tempo depois, eu conheci a igreja que eu tô agora. E lá eu comecei a me envolver mais com as coisas de Deus e tudo mais. Só que eu comecei a me envolver com as coisas de Deus. Só que eu não lia a Bíblia, não orava. Só que eu já comecei a me envolver um pouco mais com as coisas de Deus e comecei a ouvir as pregações também. Comecei a prestar atenção no culto e tudo mais, porque antigamente só ficava no celular. É uma coisa que a gente não pode fazer, é ficar no celular na hora da pregação, porque você não entende. Se Deus tem alguma coisa pra te falar, você não vai entender porque você tá no celular. Então, eu sempre fui de ficar no celular e tudo mais. E quando eu fui pra essa igreja, eu parei com o celular e prestava atenção na pregação. Só que eu continuava escutando meus fãs. E o meu pai e minha mãe sempre falavam, não escuta, isso daí não vai te trazer coisa boa pra sua vida e tudo mais. E teve um dia que Deus veio e falou comigo que se eu continuasse nessa vida, ele não ia fazer com que eu iria bater muito a cabeça e eu não iria ter o que ele tem guardado pra mim. E então, eu pedi pra Deus, entrei no meu quarto e falei pra Deus que daquele dia em diante eu mudaria a minha vida. Eu começaria a ler a Bíblia todos os dias, eu começaria a ler a Bíblia, a orar, e eu pedi uma coisa pra ele, que eu pudesse ter nojo, nojo mesmo, me chegasse a dar ânsia do funk. Eu pedi pra que ele me desse nojo do funk. E me afastei, sabe, dessas músicas do mundo e tudo mais. O mundo que eu quero dizer é música não cristã, entendeu? Parei de ouvir um pouco de sertanejo, parei de ouvir pop, esses negócios, e parei principalmente de ouvir o funk. E hoje em dia, gente, eu vou falar pra vocês que eu odeio funk. Eu não gosto, eu detesto funk e eu tenho nojo de funk. Principalmente porque o funk, ele deprava, sei lá como fala. As mulheres se mostram muito, sabe? Elas mostram muito o corpo. E isso não. Uma coisa que eu fazia. Nunca. Sempre usei short e eu curto, mas. Igual as meninas ficam mostrando a bunda e tudo mais em videoclipe. Eu chego a ter nojo, gente. Eu não gosto, eu detesto funk. E hoje em dia eu não ouço mais funk, graças a Deus. Eu detesto esse tipo de música. Não gosto, juro pra vocês, eu não gosto de funk. A batida pode até ser boa, só que traz uma adição pra vida. Então eu fui me afastando do funk e tudo mais. E hoje em dia eu não gosto, gente. Eu não gosto de funk. Me desapeguei disso, sabe? Não tenho mais short curto. Portanto que os meus shorts hoje são tudo quase perto do joelho, sabe? Joguei tudo meus... Não sei nem onde foi parar. Não sei nem o que Deus fez com aquele short. Que eu não sei nem onde tá. Não tenho mais os shorts. Eu não tenho cropped porque eu nunca usei, sabe? Eu tenho muito vergonha de mostrar a barriga e tudo mais. Então eu nunca usei cropped. Não tenho mais short curto. Não danço mais funk. Não escuto mais funk. Leio a Bíblia todos os dias. Hoje eu danço no Ministério de Dança. Eu sou do Ministério de Dança. Eu cuido das crianças na igreja. Tenho Ministério de Crianças, Ministério Infantil, Ministério da Dança. E a pastora já me chamou para cantar, só que eu tenho muita vergonha. Mas se for da vontade de Deus, irá acontecer. E eu mudei demais, gente. Deus fez transformou a minha vida totalmente. Porque igual, hoje eu tenho meu momento com Deus.
Hoje eu leio a Bíblia todos os dias. Às vezes eu não leio o quê? Às vezes eu não leio assim. Às vezes eu saio, porque eu tenho aula das 7 a meio-dia. Então, às vezes, minha mãe chega meio-dia, já fala, se arruma. Ou ela na hora do recreio, que é às 9h30, ela já me liga, ó, fica pronto, porque meio-dia eu tô passando aí e a gente vai almoçar fora. Aí ela me busca, a gente só desce, ela busca a gente e às vezes a gente volta tão tarde que tá na hora de dormir. Aí eu só chego em casa, tomo banho e vou dormir. Mas é muito raro eu não ler a Bíblia. Só que mesmo eu chegando tarde, eu nunca na minha vida eu deixo de orar, gente. Porque se eu não oro, eu me sinto muito mal, eu me sinto muito pra baixo, a minha autoestima cai lá embaixo. E graças a Deus hoje eu leio a Bíblia, eu tenho o meu momento com Deus. Antigamente qualquer coisinha vinha e me abalava, e hoje eu tô mais forte na fé. E uma coisa que mudou muito na minha vida foram as amizades. Meus pais pediam muito para que Deus afastasse as amizades ruins, as amizades ruins que me afastavam de Deus. E meus pais sempre pediram para que Deus afastasse. E ele afastou. Ele tirou um monte, gente, vocês não têm noção. Eu tinha, tipo assim, amigo que nem dava para contar no dedo. Eu tinha muitos amigos. Hoje eu tenho 5 amigos. 5. Não, 5 eu não devo ter. Eu devo ter uns 10 amigos só. Uns 10 amigos. Só que eu não tenho mais. Porque antes vivia rodeada de amigos. Porque assim, gente, quando você tá no mundo, você é rodeada de pessoas. E quando você entra verdadeira, quer seguir Cristo, as pessoas te abandonam. E não quer mais a sua amizade. E eu perdi muito a amizade, sofri muito por causa de amizade. Mas é uma coisa que Deus vem para nos fortalecer, para nos capacitar, e amadurecimento espiritual foi o que eu mais tive. Eu amadureci muito mesmo espiritualmente. E eu agradeço muito a Deus, gente, pela mudança que Ele fez na minha vida. Agradeço por Ele ter tirado as amizades ruins de perto de mim. E eu só tenho a agradecer a Ele todos os dias. E eu trouxe uma palavra para vocês aqui, que é Efésios 6, do 10 ao 17. E diz assim: Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de todas as armaduras de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pera, gente, tá muito letra pequena. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os princípios das trevas destes séculos, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais revestir no seu dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestidas as couraças da justiça, e lançado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, gente, a mudança só vem quando a gente realmente quer. Então você só vai mudar se você realmente quer. Tem pessoas que nunca vão mudar porque não querem. Então eu quis muito mudar porque eu não queria aquela vida mais pra mim. Então eu me preparei com o capacete de Deus, que é o quê? A palavra de Deus. É isso aqui, gente. Eu me fortaleci nisso daqui. Quando eu perdi as amizades, foi isso daqui que me fortaleceu. Foi ele que me fortaleceu. Então não pense que por muitas das vezes você tá perdendo amigos, é porque eles não gostam mais de você. É porque Deus afastou eles de vocês para que você pudesse deslanchar
e, sabe, crescer muito espiritual. Crescer muito mesmo espiritualmente. Eu, depois que eu cortei as amizades e me afastei um pouco das amizades que não era tão boa pra mim, gente, eu cresci tanto, mas tanto espiritualmente, que eu cheguei. Eu danço todos os domingos na igreja. Não todos, né? Mas eu danço na igreja. E é uma coisa maravilhosa, gente. Por mais que a gente perde amigos e tudo mais com a vida cristã, vale a pena. Vale a pena a gente sofrer por Cristo, porque Ele já sofreu por nós. Ele nos amou primeiro. E agora a gente tem que amar Ele para todo o sempre. Então, eu espero que, através do meu testemunho, você possa querer mudar também. Gente, a mudança é a melhor coisa que tem na sua vida, então mude. Em questão a roupa e tudo mais que eu uso, mudou totalmente. Não gosto mais de roupa colada. Gosto bastante de calça jeans, né? Porque não aparece tanto o meu corpo. Não gosto de me aparecer com o meu corpo. Já não gosto desses vestidos assim, sabe? Que tem alcinha e tudo mais. Não gosto. Mas esse vestido é perfeito. Perfeito. Mas eu não gosto de vestido que aparece muito, sabe? Mas é isso, gente. Eu espero que meu testemunho possa ter feito com que vocês possam ter força e coragem pra poder mudar a vida de vocês também, porque não é fácil a gente querer mudar a vida e não é de uma hora pra outra, tá? É difícil, mas você consegue. Deus, Deus capacita. Deus capacita, então não tenha medo de mudar. Queira mudar. E se você tem um testemunho aí, deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Que vocês possam estar firmados na presença de Deus, firmados na palavra de Deus. E eu me visto, me revisto, não sei como fala, eu me armo, não sei a palavra certa, mas eu me fortaleço todos os dias com isso aqui. Em dias bens, em dias maus, é com isso aqui que eu me fortaleço. E é com isso aqui também que você vai se fortalecer, então queira mudar, porque a mudança começa em você. Amém? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho. E vou dar muitos e muitos testemunhos pra vocês. Maravilhas que Deus vai fazer na minha vida ainda. Eu já tenho consciência, mas são coisas que eu ainda não posso contar e tudo mais, que eu não posso revelar. Mas logo mais vocês vão ficar sabendo de tudo. Mas é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.